Como vocês estão vendo aí, né, exercícios para bíceps braquial, quais são os melhores exercícios? Será que isso existe de fato? Será que nós podemos realmente dizer que existe um ou outro melhor exercício? É uma discussão muito importante, né? Só porque a gente precisa também entender o que é a literatura científica, o que ela dá de suporte para a gente e até onde a gente pode levar em consideração a literatura científica para a prática profissional, né? Porque vocês sabem muito bem que nem sempre a literatura científica ela é 100% aplicável à prática. A gente precisa realmente entender se aquilo ali é cabível, se aquilo ali que está sendo investigado, que está sendo estudado, existe uma validade, uma reprodutibilidade para o nosso ambiente profissional. Isso também não significa dizer que nós vamos desconsiderar totalmente a literatura científica e aplicar apenas o empirismo, ou seja, a tentativa e erro. Não é isso. Nós precisamos encontrar exatamente o que é essa concordância entre a literatura e a prática profissional e conseguir usufruir o melhor de um e de outro, ok? Bom, de uma forma bem ilustrativa aqui, né, vocês estão vendo aqui mais à direita da tela, um bonequinho aí fazendo uma flexão de cotovelo, né, e aqui tem aqui uma representação gráfica com uma estimulação no bíceps braquial do indivíduo. Nesse caso aqui representado aparentemente por um do sexo masculino, ok? Então, independentemente do que a gente vai falar hoje aqui, é importante que você não leve as informações que vão ser discutidas aqui da literatura científica para qualquer pessoa. É importante você analisar caso a caso. Mas, vamos lá, vamos começar do começo, né? Como a gente sempre começa. Começar do começo. Existem diversos autores clássicos aí na literatura, lá desde a década de 2000, lá dos anos 2000 para frente, dos estudos iniciais ilustrativos da anatomia, principalmente quando a gente pensa da anatomia para a musculação, existia, e até hoje existe, né, o que são as recomendações para o movimento em relação à flexão de cotovelo. Aqui ilustrada por uma barra, ok? E é claro que nós podemos levar em consideração toda essa explicação técnica, teórica, que é importante, tá? Porque o pessoal fica assim, mas não é importante discutir essa parte mais teórica? É importante sim, até porque a gente já fez uma live aqui, né, pessoal? Quem estava na live, né, vai lembrar disso. A gente fez uma live sobre os melhores, sobre o análise do supino, sobre supino. E o pessoal ficava meio ali, meio em dúvida em relação ao movimento completo do supino, né? Essa live ainda está aqui no canal, então vocês podem acompanhar depois, tá? Então, olha só, fica bem ligado que a teoria, sim, ela é importante. Fica em pé, com os pés afastados e paralelos aos ombros. Aqui já começa uma coisa bem interessante, olha só. Bem aqui onde está o meu laser, tá? Eu vejo, não sei vocês, tá? A gente pode ir discutindo aqui, vão colocando nos comentários, tá? Pode metralhar nos comentários. Metralha nos comentários. Fique em pé com os pés afastados e paralelos aos ombros. Eu vejo muito, não sei vocês, mas eu vejo muito o bíceps sendo executado, no caso aqui da figurinha, né, sendo executado com um afastamento anteroposterior. Vocês veem isso também? Gente, exercício bilateral, nesse caso aqui executado com as duas mãos ao mesmo tempo, com ambas flexão de cotovelo, a base é paralela, gente. Pé um ladinho do outro. Então você pode explicar para o aluno, pé um ladinho do outro, e você vai fazer a flexão de cotovelo, você vai subir a barra. Então não é para fazer o bíceps braquial, ok? Esse exercício aqui, por exemplo, né, com halteres, com barra, com polia, enfim, inverso. A gente vai discutir também bastante sobre o inverso também, com um pé na frente do outro, um afastamento anterior-posterior. E não tem aquela de dizer o seguinte, mas eu vou fazer 4 séries, 2 com o pé direito na frente e 2 com o pé esquerdo na frente. Eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi isso. Eu assim, tá bem, malandro, beleza, malandro. Eu vou te prescrever 3 séries para te quebrar então no meio, porque ímpar, né? Você vai ter que fazer um pé para frente, o direito para frente, esquerdo para frente, direito para frente. Eu já ouvi, inclusive, o seguinte: mas na semana que vem daí eu inverto o pé. Ai, cara, mas eu prometi para mim mesmo que eu não vou ficar puto que nem fiquei semana retrasada, tá? Então, olha só, base paralela, os pés afastados e paralelos aos ombros. Então, um pezinho de um lado, pezinho do outro, paralelos, ok? Os joelhos um pouco flexionados e a pelve ligeiramente encaixada. É o que a gente chama de encaixe de lombar, né, pessoal? Dá aquela dobradinha no joelho e faz um movimento. Segure a barra com as mãos alinhadas aos ombros, as palmas da mão voltadas para cima, pegada supinada. Nesse caso aqui, a representação gráfica se refere à pegada supinada. Então já vão lembrando desses nomes aí. Pegada supinada, de súplica, né? Só lembrar de súplica. Eu suplico. Supinada, mão para cima. E os cotovelos junto ao corpo. E aí o seguinte, leva a barra para cima em direção ao tórax. E aqui vem uma outra coisa importante, vou parar o laser aqui. Nesse caso aqui, para uma análise cinesiológica do movimento,
não se diz até que ponto se deve levar a barra. Se diz em direção ao tórax, né? Mantendo a parte superior dos braços em posição fixa. Após uma rápida pausa no ponto mais alto do movimento, essa rápida pausa pode ser simplesmente um ponto, né, de interseção entre a concêntrica e excêntrica, devolva lentamente a barra à posição inicial e repita. Primário, músculos primários, bíceps braquial. Então, este exercício aqui, primariamente, serve para o bíceps braquial, ok? Ah, mas o deltoide, Calma, que a gente vai discutir sobre isso ao longo dessa live com mais estudos científicos. Eu estou mostrando para vocês uma descrição do movimento de acordo com vários autores da literatura científica clássicos, né? Lá depois dos anos 2000. Secundários, deltoide anterior, braquial e braquiorradial. A gente vai discutir sobre isso também, porque existe exercícios que trabalham com flexão e extensão de cotovelo. Feito essa parte mais primária, de discutir o movimento, né, em relação à estabilização do cotovelo, para que você tenha aí uma maior eficiência da flexão de cotovelo propriamente dita, vamos pensar na pegada. E aqui eu trago 3 ilustrações que estão descritas no livro de Lima e Pinto 2006, que é um clássico livro, um bom livro. Eu sugiro que vocês tenham esse livro. É um bom livro para você começar a entender essa questão de estimulação, para você começar a entender a relação da diferença entre as pegadas, como por exemplo, aqui tem uma pegada, como vocês podem ver, né? Mão para cima, pegadinha, mão para dentro, pegadinha, mão para baixo, ok? Então nós temos aqui uma pegada supinada, uma pegada neutra e uma pegada pronada, mão para baixo, ok? E aqui tem um sinal eletromiográfico que foi feito aí com uma média de um público, né? Para que a gente possa então entender melhor essa discussão. Essa primeira imagem aqui que vocês estão vendo, essa primeira aqui mais acima, com a mão para cima, segurando um halter, então é importante deixar claro que é um halter, porque pode ter diferença entre halter, barra, o tipo da barra e polia. Pode ter diferença, a gente vai discutir isso também ao longo dessa live. Por exemplo, essa aqui, uma maior ativação do bíceps braquial. Então, quando você tem, por exemplo, a pegada mais em relação à supinação, com a mão para cima, você tem uma maior estimulação do bíceps braquial. E aqui é que vem o primeiro ponto para a gente discutir. Quando você tem um músculo ativado, como por exemplo, neste caso aqui, uma maior ativação do bíceps braquial, com a pegada supinada, isso não quer dizer que outros músculos não estejam sendo ativados. Veja, por exemplo, no sinal eletromiográfico aqui, ó, que a ativação do bráquio radial é 50% menor. Não dá nem 50, 33% na verdade, ó, 6,4 milivolts. Eu sei que tá pequenininho, eu sei disso, tá? Eu sei que tá pequenininho, mas se a qualidade do vídeo tá um pouquinho ruim, é só você clicar na engrenagem aí do seu celular ou do seu computador e colocar a qualidade mais avançada. Mas de fato é que o númerozinho tá bem pequenininho aqui, tá? Mas é o seguinte, aqui tem 6,4 milivolts de ativação, aqui 4,7. Então a gente pode ver que tem uma diferença aqui de praticamente de 30 a 50%. Isso não quer dizer que o braquio radial não esteja sendo ativado. Isso só quer dizer que o bíceps braquial está sendo mais solicitado. Na pegada neutra, a gente tem o contrário. A gente tem uma maior ativação do bráquio radial. E também isso acontece na pegada supinada. Só porque nesse ponto aqui que nós estamos na aula, a gente já pode fazer uma breve conclusão. Apesar de pegada neutra e pegada pronada, com a mão para baixo, ativarem mais bráquio radial, a ativação aqui na pegada pronada, ela é inferior à pegada neutra. Então parece que aqui na pegada pronada, ou seja, com a mão para baixo, a rosca invertida, o bíceps invertido, a flexão de cotovelo inversa, enfim, qualquer outra nomenclatura que você gosta de utilizar, parece que vai necessitar de outro grupamento muscular ou outros grupos musculares para fazer essa flexão de cotovelo com a mão para baixo. Então já fica aqui para vocês essa discussão para a gente depois refletir mais sobre isso e assim a gente conseguir concluir essas discussões. Vamos lá, vamos seguir aqui a nossa paradinha. Olha só, Marcolin, colaboradores no ano de 2018 fizeram um estudo bem legal, tentando aí mostrar a diferença entre a estimulação de bíceps braquial e do bráquio radial em 3 posicionamentos diferentes. Só porque, na verdade, eles não utilizaram somente a pegada, eles utilizaram
implementos diferentes. Foi muito legal isso aqui. Isso tudo aqui foi muito legal, tá? Vamos acompanhar aqui a metodologia e também, claro, toda a condução do artigo até chegar nos resultados. Esse artigo foi publicado em 2018, participaram do estudo 12 homens treinados há pelo menos 3 anos. Então veja, tá, pessoal? A questão da estimulação em relação ao músculo envolvido depende muito do nível de treinamento, depende muito de quem é essa pessoa, da frequência semanal, de uma série de fatores, ok? Então, não dá para a gente considerar que isso aqui vai servir para qualquer outra pessoa. Nós precisamos entender o que foi feito. Então, nós temos aqui, nesse estudo científico, 12 homens experientes há pelo menos 3 anos, que treinavam pelo menos 3 vezes por semana, e esses homens tinham experiência no exercício avaliado. E por que isso é importante deixar claro aqui em relação à metodologia? Porque, olha só, se você treina há 10 anos, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Se você treina 10 anos musculação, tá? Treinamento de força, 10 anos, mas você nunca fez rosca Scott. Isso acontece, tá? Acontece. Eu tenho alunos que treinam há 5, 7, 8, 10 anos, mas nunca fizeram tal exercício. Tem aluno que nunca fez a fundo. Tem aluno que nunca fez stiff. Tem aluno que nunca fez rosca Scott. Ora, por mais que esses alunos sejam extremamente avançados em relação a um período total de tempo, mas em um determinado exercício, se é a sua primeira vez que você está executando aquele exercício, você é iniciante. Por isso que não dá para a gente fazer a inferência de atividades para as outras. Nós podemos fazer transferências de habilidades motoras, mas inferência não. Exemplo, já viram aquele cara que ele chega para você e você pergunta o seguinte, né? Tá, mas aí você já praticou musculação? Você pratica musculação? Você faz algum tipo de atividade? E o cara fala assim, não, eu tenho bastante força na perna, eu jogo futebol 2 vezes por semana. Já ouviram isso? Ou algo parecido com isso? Nossa, é o que eu mais ouço, cara. Mais ouço, cara. Mais ouço isso aí. É o que eu mais ouço. Não, eu já sou ativo, eu pratico futebol, eu jogo futebol com a galera segunda, quarta e sexta. Bom, tudo bem, é uma forma de atividade física, vale muito a pena, vale para você ter um nível de atividade física, mas isso não quer dizer que você vai fazer um leg press foda, por exemplo. Isso não quer dizer que você vai fazer um agachamento foda, por exemplo. Não tem nada a ver, tá? Nada a ver. A mesma coisa vale, por exemplo, o cara que joga futsal quer jogar futebol de campo. Isso aconteceu de fato, tá? Lá com o Falcão, o grande jogador, o ninja, né? Jogador de futsal, o Falcão. Todo mundo aqui conhece o Falcão. Se você não conhece o Falcão, você tá perdido aí na educação física. O Falcão, uma vez, simplesmente decidiu jogar futebol de campo. Foi pro São Paulo Futebol Clube. Tomou um cacete, cara. Mas tomou um pau. Porque ele não conseguiu jogar. E por que ele não conseguiu jogar? Porque ele achava que tudo que ele tinha aprendido no futsal poderia ser transferido diretamente para o futebol de campo. Não tem nada a ver, gente. Nada a ver. Pode usar uma ou outra coisinha? Pode usar. Mas em questão de especificidade, não. E fim de papo. O que aconteceu? Ele botou a culpa em todo mundo, menos nele, né? Botou a culpa em todo mundo e voltou pro futsal. Cara, é óbvio, né, gente? Porra, pelo amor de Deus, né? Então quer dizer então que o cara que joga vôlei de praia vai jogar o vôlei de quadra? Não, né? E vice-versa e assim por diante. Qualquer outra inferência que você pode fazer. Ou seja, é importante que, além da experiência no treinamento que exista, tem que ter experiência no exercício. No exercício que vai ser avaliado. Ok? Nesse caso aqui, os autores tomaram esse cuidado que os praticantes tinham que ter também a experiência no exercício. Foram devidamente instruídos quanto à correta execução do movimento, e aqui está um esqueminha do que aconteceu no estudo científico. Na primeira sessão, foi estimado um RM, ou seja, uma repetição máxima para cada tipo de implemento. Nesse caso aqui, eles compararam os halteres com a barra reta com a barra EZ, também comumente chamada aí de barra W. Mas, na verdade, na prática, a barra W literalmente representa uma letra W. Aqui fica mais naquela questão ali, tem um ângulo diferenciado. Mas, na verdade, o que eles querem comparar aqui? Eles querem comparar a pegada, que ela é mais angulada. Ela fica entre a pegada com a mão para cima, ou seja, a pegada supinada, com a pegada neutra. É como se fosse um 45 graus entre o neutro e a pegada supinada. A barra W faz isso e a barra EZ, como os autores chamaram aqui, representa isso. Então fizeram a estimativa de um RM para poder trabalhar isso, né?
dentro do protocolo prescrito pelos profissionais aqui, pelo grupo de autores, tiveram uma semana de descanso entre o teste de 1RM até a aplicação do protocolo. Como que funcionou? Aqueles 12 homens, né, esses 12 homens aqui treinados, eles foram sorteados, ou seja, foram aleatoriamente colocados para fazer um aquecimento, né, 12 repetições aqui de aquecimento, 40% de 1RM. Depois do aquecimento, eles foram sorteados. Eles foram sorteados ou para a barra reta, ou para a barra EZ, ou para o halter, ok? Então, daqueles 12 homens lá, vamos pegar a ideia, tá? Os 12 homens fizeram o teste de 1RM, uma semana de descanso, voltaram ao protocolo, fizeram um aquecimento a 40% de uma repetição máxima, que já tinha sido estimada aqui uma semana anterior, com halteres. Então, todos os 12 homens fizeram um aquecimentozinho lá com halter. Fizeram lá 12 reps a 40% de 1RM. Descansaram 4 minutos e a partir então desse descanso, eles foram sorteados. O homem 1 caiu no grupo barra, o homem 2 caiu no grupo halter, o homem 3 caiu no grupo barra EZ, o homem 4 caiu no grupo barra EZ, o homem 5 caiu no grupo halter, e assim foi. Eles foram sorteando, e claro que todos os homens passaram pelos 3 tipos de implemento, de forma aleatória, descansando 4 minutos entre as séries. Como que foram as séries? 10 repetições a 65% de uma repetição máxima, considerado aí uma intensidade moderada. Moderada, tá? Não é uma intensidade alta. Então já fica aqui uma limitação para vocês raciocinarem. 65% de URM é uma coisa, 90% de URM é outra coisa, 50% de URM é outra coisa, 10 repetições é uma coisa, 8 repetições é outra coisa, 20 repetições é outra coisa. Então, tem que pensar no que foi feito no protocolo. Tudo bem até aí? Então, esses homens passaram por todos os tipos de implemento. Velocidade da ação muscular padrão para todos eles, em todos os implementos de 3 segundos. Isso significa dizer que as séries duraram aproximadamente 30 segundos. 3 vezes 10, 30. Tanto para barra reta no caso, barra EZ, e também para os halteres, descansando 4 minutos entre as séries. Vamos ver os resultados. Os resultados, adoro resultados. Vamos ver aqui também com a parte estatística. Aqui a gente tem a amplitude de movimento, né? A flexão, no caso do cotovelo, né? A amplitude do movimento do cotovelo, ok? Olha só, esse BC aqui é um tipo de implemento, né? Nesse caso aqui, o BC foi a barra, né? A barra reta. EZ, a barra W, tá? Pode chamar de barra W, não tem problema nenhum, ok? E o DC, que é o dumbbell, é o halter. Repare o seguinte, repare que tem um asterisco aqui, ó. Vendo? Repare que tem um asterisco. Isso significa dizer que teve diferença na amplitude do movimento. Teve diferença estatística na amplitude de movimento. Ou seja, se a gente pensar, por exemplo, aqui, ó, no movimento completo, ó, vamos pensar aqui, ó, no movimento completo, a barra EZ, tá? A barra EZ teve maior ativação do bíceps braquial, tá? Teve maior ativação do bíceps braquial comparado ao dumbbell, tá? Ou seja, a barra EZ estimulou mais o bíceps braquial do que os halteres, só porque não foi diferente estatisticamente do que a barra reta. Isso significa dizer que, por enquanto, neste momento aqui, a gente está na aula agora, tá? No movimento completo, em toda a angulação do movimento, tá? Do 0 ao máximo. Quando foi feito com a barra EZ, teve uma estimulação maior do bíceps braquial quando comparado ao halter, ok? Maior do que o halter. A barra reta, tanto faz. Não teve diferença para EZ e não teve diferença para o halter. Então, parece, nesse momento aqui que a gente está na aula, tá, pessoal? Por que eu estou dizendo neste momento? Porque vai vir coisas surpreendentes aí, tá? E, inclusive, ó, olha só, tem um comentário aqui bem legal do Thiago, ó. O Thiago colocou o seguinte, ó, geralmente usa essa rosca inversa para treinos com um pouco mais de foco em antebraço. Pega bem esse comentário aqui do Thiago, ele foi bem cauteloso, que ele falou o seguinte, ó, para treinos com um pouco mais de foco no antebraço.
Ele colocou isso aqui de uma forma muito cautelosa, e a gente vai discutir isso aqui porque realmente tem sentido quando a gente pensa em alguns estudos científicos, mas vocês vão ver que em uma determinada população isso aqui pode não ser verdade, tá? Então fica aí até o final que vocês vão gostar disso aqui, ok? Isso aqui é o seguinte, tá, pessoal? Aqui é o bíceps braquial e aqui é o bráquio radial. Então, olha só, a barra EZ, ela foi superior para a ativação do bráquio radial, ok? Ela foi superior em relação aos outros estímulos, ou seja, barra reta e também para halteres. Vamos ver a fase concêntrica. A fase concêntrica é legal também, né? A fase de subida, fase ascendente que vocês vão encontrar no artigo. Na fase ascendente, ó, quando a gente pensa, por exemplo, para o bíceps braquial, não teve diferença, ok? Não teve diferença. Para o bráquio radial, sim. Para o bráquio radial, a barra EZ se tornou mais interessante. Então vamos lá, aqui é um movimento completo, tá, pessoal? Os autores analisaram o movimento completo, sobe e desce. Aqui repartiu só para a fase concêntrica. Então, na fase concêntrica do movimento, para a ativação de bráquio radial, é mais interessante a barra EZ, ok? Em relação ao bíceps, tanto faz. Então, na subida da barra, ou na subida do halter, tanto faz. A ativação do bíceps braquial vai ser a mesma. Agora, quando a gente pensa na fase excêntrica do movimento, descida do movimento, aí sim a barra EZ acaba ganhando. Enquanto que o bráquio radial, né, aqui bíceps braquial, aqui bráquio radial, a barra EZ ganha também. Então, moral da história, tá? A barra EZ, ó, barra W, tá? Ela é bem interessante quando a gente pensa no movimento completo e se você pensar numa descida mais lenta para ativação de antebraço. Nesse sentido aqui, segundo Marcolin e seus colaboradores, se você fizer uma excêntrica um pouco mais lenta, mesmo utilizando uma barra com a mão para cima, no caso supinada, e aqui utilizando a barra EZ, você já tem uma ativação de bráquio radial bem interessante. Isso significa dizer, segundo esses autores e até neste momento este estudo aqui, que você não necessita fazer uma pegada neutra e nem uma pegada com a mão para baixo para que você ative o bráquio radial. Isso comparando, é claro, a halteres e também a barra reta. E outra coisa importante que a gente pode aqui também concluir com esse estudo. A barra reta, ela fica no intermédio. Tá? A barra reta, ela fica no intermédio. Ela é boa, mas também não é muito boa. E o halter, né, o bíceps com halter, depende muito da estabilidade de ombro, ok? E a gente vai discutir isso mais para frente com outros estudos científicos. Vai ser show de bola, vocês vão gostar bastante do que a gente vai apresentar aqui. Agora a gente vai aqui para esse estudo que foi bem legal também, o estudo de Kleiber e colaboradores em 2015, onde eles colocaram aqui 16 pessoas, sendo 12 homens e 4 mulheres, com idade média aí de 25 anos aproximadamente. Eles fizeram o seguinte, tá? Olha só, colocaram aqui uma série de eletrodos, né? Porque isso tem toda uma técnica para colocar os eletrodos, para poder verificar aí a diferença numa máquina específica, tá? Isso num ambiente laboratorial, diferente do que foi feito no estudo anterior, que foi feito com barra, com halter, e também foi feito lá com a barra W, né? Enfim, com a diferença entre as barras. Aqui não, aqui eles utilizaram um ambiente mais laboratorial, mais clínico, como eles mesmos colocam no artigo, e cada participante realizou 20 repetições para cada mão. Então foi feito com a mão direita, e com a mão esquerda também, ou seja, foi feito com o lado dominante e com o lado não dominante de cada participante, independentemente se era canhoto ou destro. Fizeram um movimento na sua máxima amplitude de 0 grau a aproximadamente 130 graus, o máximo possível de flexão de cotovelo. E o ombro se manteve neutro durante todo o movimento. Por que os autores colocaram essa informação aqui, né? O ombro se manteve neutro. Gente, nós temos exercícios para bíceps e para antebraço, ou seja, flexão de cotovelo, que envolve a extensão e a flexão do ombro, prévias. Nós temos aí rosca Scott, nós temos a rosca 45 graus, nós temos o bíceps testa, né? Se vocês não conhecem o bíceps testa, eu acho que sim, eu acho que vocês conhecem, é um exercício muito legal, que trabalha com flexão de cotovelo a 90 graus. Então, isso é importante, tá? Porque o ombro, ele vai influenciar, na verdade, diretamente na ativação do bíceps braquial, independentemente da sua porção. Então, eles deixaram bem claro isso aqui, tá? Olha só que legal. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês,
porque é fantástico, né? O raciocínio dos autores, né? Como que eles colocam isso aqui. Mas vamos tentar entender isso aqui de uma forma bem prática, tá? Olha só. Aqui onde está meu laser tem a pegada neutra, ok? Neutra, mão para dentro, tipo martelo, né? Alguns conhecem como martelo, eu gosto de falar de martelo. Eu até digo que às vezes a musculação parece uma obra, né? Tem o bíceps martelo, tem o serrote, né? A gente coloca os nomes aí que nem ferramentas, né? Mas de fato, o neutro pode ser chamado aí de hammer, né? Que é o martelo. Tem a pegada pronada aqui, ou seja, mãos para baixo, e a pegada supinada, tá certo? Supinada. E o que está mostrando aqui? O que é isso aqui tudo aqui? Tá? O que é tudo isso aqui? Isso aqui nos mostra, por exemplo, tá? Em relação aqui tem um ângulo, né? Ó, flexão, 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 o ângulo de flexão de 0 a 25, de 25 a 50, nós temos aqui de 50 a 75 e aqui de 75 a 100 graus. O que são essas colunas verticais aqui? Essa aqui é a ativação do antebraço, do braquioradial, tá? Do braquioradial, musculatura do antebraço, aqui, ok? Repare o seguinte, quando a pegada é feita pronada, ou seja, mão para baixo, eu tenho uma ativação superior à pegada supinada e à pegada neutra, já nos primeiros 25 graus. Nos primeiros 25 graus, ou seja, lá de baixo, quando o braço está estendido lá embaixo, o braço ao longo do corpo, tá? E quando começa a subir com a mão para baixo, em supinação, nos primeiros 25 graus, eu já tenho uma ativação estatisticamente superior à pegada neutra e à pegada supinada. Ok? Muito legal isso aqui, né? E essa ativação se torna maior conforme vai ampliando o ângulo. E olha só que interessante. Tem mais um asterisco aqui, ó. Esse asterisco aqui mostra que a partir do 25 graus, né, de angulação 25 graus, o antebraço, braquio radial, nesse caso aqui analisado, é estatisticamente superior ao ângulo de 0 a 25, é a margem de ângulo de 0 a 25. Então, a partir de 25 graus, existe uma ativação muito importante do antebraço. Vale a pena, então, ressaltar que quando você quer, por exemplo, ativar bastante o antebraço, você já pode começar um movimento um pouco mais curto, um movimento a partir de 25 graus. E não há a necessidade de você chegar a 130 graus, ou seja, chegar quase praticamente batendo no deltoide. Você pode ir um pouquinho antes. Se você quer uma maior ativação de antebraço, você pode fazer esse movimento com a mão para baixo, entre 25 e 100 graus. Ou seja, um pouquinho já com flexão de cotovelo, se levar em consideração o eixo longitudinal do corpo, até 100 graus. Então, esse estudo aqui deixou também para a gente uma opção, né, de possibilidade de angulação de movimento. Ou seja, é como se você precisasse fazer o movimento não no seu room, né, não no seu range of movements completo, mas você pode trabalhar aí em torno de 75 graus de amplitude, do 25 aos 100 graus. Então esse artigo aqui foi muito legal, mostrou isso pra gente. Agora, esse aqui, ó, né, do Cortella e colaboradores, 2023, saiu agora, né? Esse estudo saiu agora, 2023, e aí eu vou só pegar aqui a pergunta novamente do Thiago, não foi uma pergunta, foi uma afirmação que ele fez, muito legal, para a gente discutir isso aqui, né? Que ele falou que geralmente usa a rosca inversa para treinos com um pouco mais de foco no antebraço, e até então, de fato, é. A gente está vendo que realmente, quando você quer uma maior ativação para as musculaturas do antebraço, você traz essa mão, essa pegada, esse hand grip, com a mão para baixo, né? Ou seja, com a pegada pronadinha. Talvez uma pegada neutra, né? Daí você consegue também ativar isso aí. Só porque até nesse momento a gente tem discutido aí indivíduos treinados, indivíduos com experiência e tal, mas e se a gente pegar, por exemplo, fisiculturistas, como foi o caso desse estudo aqui, né? Tudo bem, é uma amostra pequena, é uma amostra relativamente pequena, 10 fisiculturistas, é uma amostra muito pequena, não dá para a gente fazer tantas inferências assim, mas dá para a gente discutir, né? Tanto que o estudo está publicado, só que também tem que levar em consideração que o Giuseppe Cortella é um grande pesquisador, tem muito nome, né? É muito forte, né? Um cara que pesquisa muito bem. Mas vamos lá. Participaram do estudo 10 fisiculturistas competitivos com mais de 10 anos de experiência com treinamento. Olha só. É respeito, hein, cara? É respeito, hein? Mais de 10 anos. O que esses caras quiseram aqui fazer, né? Esses autores aqui buscaram investigar.
Eles queriam saber a diferença, se existe ou não, né, a ativação por si só do bíceps braquial e do bráquio radial em diferentes pegadas. Então aqui agora eles fizeram um estudo com fisiculturistas em 2023, veja, 8 anos depois do estudo que foi feito aqui por Kleiber e colaboradores com pessoas jovens e treinadas. Aqui são fisiculturistas treinados, bem treinados, né? Com 10 anos de experiência. Será que faz diferença? Será que realmente ter uma pegada distinta vai ter tanta diferença assim? Todos os participantes foram devidamente instruídos quanto à correta execução do movimento. Então, olha só, aqui está o esqueminha do estudo científico, né? Fizeram a técnica certinho, né? Tiveram ali uma sessão, né? Uma sessão, um dia, para poder aprender bem a técnica que os autores queriam que eles fizessem, e aqui nesse caso eles fizeram 2-1-2-1, ou seja, 2 segundos para concêntrica, aí tinha uma pausa de 1 segundo no final da concêntrica, aí descia 2 segundos e tinha mais 1 segundinho na fase excêntrica, ou seja, tinha um pequeno ponto de repouso de 1 segundo nas transições entre concêntrica e excêntrica. E aí eles fizeram diferentes pegadas, né? Ou seja, pegada supinada com a mão para cima, como vocês podem ver aqui, o clássico bíceps polia. E outra coisa importante, né, pessoal? Aqui foi feito com polia, tá? Não foi feito com halter, não foi feito com barra, foi feito com polia. E lembre-se que polia é tensão constante no músculo, né? Será que é diferente de um bíceps barra, de um bíceps halter? Pois é, então tem que tomar bastante cuidado, que aqui foi feito com polias. Pronação, né? A pegada pronadinha, ou seja, a mão para baixo. E a pegada neutra eles fizeram com uma corda, tá? Que particularmente falando, não curto muito exercício aqui não. Não acho, não vejo, cara, sinceramente, não vejo por que esse exercício aqui com a mão para dentro numa polia. Para mim é mais interessante o halter ou a barra, mas para mim, como experiência de treinador, né? Mas o protocolo tá aqui, ok? É só uma opinião particular, fechei o parênteses. Eles fizeram aqui 8 repetições máximas para poder então identificar em relação à estimulação. E, cara, é interessante, tá? Vocês vão gostar bastante aqui, até porque a gente vai poder abrir para outras discussões em relação a esse tipo de movimento, ok? Bom, olha só que interessante. Bíceps braquial, tá? Vamos entender isso aqui, vamos entender com calma, para vocês entenderem, analisar artigo científico, ok? Bíceps braquial, bíceps brach, tá aqui, ok? Aqui no eixo longitudinal, aqui no eixo Y, nós temos aqui a porcentagem em relação à estimulação. E aqui no eixo X, nós temos o tipo de pegada, supinação, pronação, neutro. Ou seja, mãozinha para cima, mãozinha para baixo e mãozinha para dentro. Então, a barra branca vertical, mão para cima. Barra preta vertical, mão para baixo. Barra cinza, mão para dentro. Só que essas 3 primeiras barras é na fase ascendente, ou seja, na subida. Seja com a mão para cima, seja com a mão para baixo, seja com a mão para dentro. Ok? E aqui, essas 3 próximas barras, se repete aqui as configurações, entretanto, é na fase descendente, ou seja, na descida. Ok? Estimulação na subida, estimulação na descida, nas diferentes pegadas. Ok? Vamos com calma agora. Vocês conseguem ver que existe aqui a barra branca, ela está bem maior, né? Está maior do que a barra preta, que por sua vez está menor do que a barra cinza. E tem letras aqui, um asterisco. Calma, vamos entender aqui, tá? O que são primeiro essas letrinhas aqui, ó? B e C, tá? B e C, tá vendo que tem um B e tem um C. O que significa isso? Está no artigo científico, vocês podem buscar lá. Significa que fazer o exercício com a mão para cima, ou seja, a flexão de cotovelo com a mão para cima, estimulou mais o bíceps braquial comparado à pegada pronada e a pegada neutra, ok? Ou seja, fazer com a mão para cima pegou mais bíceps do que a mão para baixo e a mão para dentro, certo? Agora, vocês vejam que tem aqui uma letra B no neutro. Isso significa que a pegada neutra, mesmo que tenha perdido para a pegada supinada, com a mão para cima nesse caso, ativou mais bíceps do que a mão para baixo. Ou seja, você quer trabalhar bíceps braquial, você vai fazer com a mão para cima, ok?
Mão para cima vai ser mais interessante do que comparado com a mão para dentro e com a mão para baixo. Mas é importante deixar claro que a mão para dentro ganhou do mão para baixo. Então, se a gente pegar mão para dentro comparado com mão para dentro estimulou mais bíceps do que mão para baixo. Certo? Agora, aqui, ó, tem um asterisco. O que significa esse asterisco aqui? Significa que a fase ascendente estimulou mais do que a fase descendente. Isso é uma questão meio óbvia, né? Porque lembra que a força concêntrica, independentemente do exercício, ela tem uma estimulação neural muito maior. Então aqui é uma resposta neural, que já é esperado, já é esperado. Não significa que vai sempre acontecer, mas já é esperado acontecer. Então nesse momento nós estamos aqui agora, em relação às pegadas, a supinada ganha, mão para cima ganha para bíceps braquial, tá certo? Mas para o antebraço, para o bráquio radial. Bastante interessante aqui, né? E aqui é que vai dar um choque para vocês, tá? Vai dar um choquezinho para vocês aqui. Mas olha só que interessante. Essa imagem aqui mostra que para bráquio radial, tá vendo que tem um BC aqui, ó, igual aqui? Significa que fazer a mão para cima, estimulou mais o bráquio radial na fase concêntrica do que a mão para baixo e do que a mão para dentro. Tá vendo? Olha só, vou repetir, tá? A mão para cima, o bíceps feito com a mão para cima, a flexão de cotovelo feito com a mão para cima, estimulou mais o bráquio radial na fase concêntrica do movimento do que a mão para baixo e do que a mão para dentro. Isso agora publicado em 2023. Só que é importante deixar claro que aqui foi feito com fisiculturistas. Foi feito com fisiculturistas, indivíduos extremamente treinados, com mais de 10 anos de treino. Será que, é uma pergunta que eu faço para vocês, será que, em virtude do treinamento, ele não aprendeu a contrair melhor o bíceps braquial? Será que, por causa do treinamento, por causa do esporte, em virtude do tempo que ele já treina, será que ele não aprendeu a isolar mais o bíceps braquial, independentemente da pegada? E tem uma outra coisa também que a gente pode completar essa pergunta para discutir, ou também para indagar a literatura, a questão do deltoide anterior. O deltoide anterior, ele foi mais estimulado na fase concêntrica do movimento com a mão para dentro e com a mão para baixo. Então, a partir do momento que estes fisiculturistas aqui, isso na média, tá, pessoal? Isso na média, tá? Eles colocaram a mão para dentro ou a mão para baixo, na hora de subir a polia, eles ativaram mais o deltoide anterior. Olha só que interessante, tá? Eles ativaram mais o deltoide anterior. E aqui aconteceu uma coisa que até então não tinha acontecido nos outros resultados. Na fase descendente, ou seja, na descida, na excêntrica, quando foi feito com a mão para baixo, ou seja, pronado, o deltoide anterior foi mais ativado do que as outras duas pegadas. Isso significa dizer, então, que para fisiculturistas, para indivíduos treinados, treinar com a mão para baixo vai exigir uma estabilidade do deltoide. Tanto com a mão para baixo como a mão para dentro, mas mais com a mão para baixo. Então, olha só, quando a gente pensa em atletas super treinados, em pessoas muito treinadas, em atletas, em fisiculturistas, a mão para baixo, ou seja, a pegada pronada, já não tem mais a ver com o braquio radial. Ou seja, já não tem mais a ver com o antebraço, mas com o deltoide. Então, essas pessoas já podem pensar em trabalhar essa estabilização do movimento do deltoide com a mão para baixo em virtude do nível de treinamento. Ok? Isso que é importante. É muito importante a gente levar em consideração esse tipo de análise, porque não existe uma verdade única e exclusiva. Você precisa pensar no implemento, se é barra, se é halter, se é polia. Você precisa pensar no nível de treinamento, você precisa pensar na intensidade relativa, você precisa pensar se é homem, se é mulher, para você conseguir encaixar as melhores prescrições, ok? Beleza? Por isso que é muito importante você estudar, por isso que é muito importante você identificar os estudos científicos. Para quem trabalha com fisiculturistas, independentemente se é amador ou profissional, você vai pensar nas diferentes pegadas em relação à ativação de deltoide, por exemplo. O que você quer de uma ativação? Se você vai jogar a escápula mais para trás, se você pensar, por exemplo, no ombro mais neutro.
Agora, se você pensa, por exemplo, numa reabilitação no indivíduo de saúde e qualidade de vida, você vai pensar nessas pegadas como uma ativação de antebraço. Como, por exemplo, você vai pensar em técnicas de treinamento, em métodos de treinamento, como um bisete, em que você vai fazer uma quantidade de repetições com a mão para cima e depois, sem intervalo, com a mão para baixo. Com barra, com halter, com polia. Você pode fazer uma técnica mais avançada, como um drop set duplo, que eu já fiz vários vídeos aqui no canal mostrando para vocês isso, como que você faz isso, um drop set duplo. Ou seja, você pode utilizar várias técnicas de treinamento em prol disso, de acordo com o nível de treinamento do seu aluno. Por isso que manter a fase excêntrica por um tempo um pouco maior pode ajudar essa fase a ter uma maior ativação, tornando o exercício mais completo. Perfeito. É isso aí. Só que é importante, né, salientar aqui, Thiago, que se você tiver um indivíduo, por exemplo, que tem uma instabilidade no punho, essa fase excêntrica do movimento, se for com a mão para baixo ou com a mão para dentro, ela tem que ser menor, tá? Porque senão o indivíduo tende a estender ou flexionar ou abduzir ou aduzir o punho. Aí você precisa analisar também as musculaturas que envolvem estes movimentos de flexão, extensão, adução e abdução. Mas o teu comentário com certeza faz muito sentido. Obrigado por ele. Beleza, pessoal? Alguma dúvida mais aí? Tranquilo? Vamos para as considerações finais, então, que a gente pode concluir aí com esses trabalhos que a gente apresentou aqui, né? Vamos lá, olha só. Dependendo do nível de treinamento do praticante, modificar o tipo de pegada, né, o hand grip, pode fazer diferença. Sim, pode fazer diferença, porque alguns vão necessitar de uma estabilização maior do deltoide, outros nem tanto. Para maior ativação do bíceps braquial, sugere-se a flexão de cotovelo com a mão supinada, mão para cima. Exercícios com a extensão e flexão de ombro podem ser excelentes para indivíduos treinados. Ou seja, a gente pode abrir aqui um parênteses para exercícios como rosca Scott, ok? Bíceps testa e também o bíceps feito em angulações diferentes. Como, por exemplo, você vai pensar lá em um supino inclinado com 45 graus, mas na verdade você vai fazer um bíceps, tá? Até mesmo bíceps no crossover. Você pode trabalhar ele com o deltoide flexionado ou com o deltoide estendido, trazendo lá de trás. Então, existe essa oportunidade para você discutir também. Assim como, né, o bíceps polia alta, né, que você coloca as polias. Na verdade, a polia é alta no sentido que ele vai até a linha do deltoide, né? Você coloca as polias no deltoide, pode ser bilateral ou unilateral, e você faz a flexão do cotovelo, só que no plano, nesse caso vai ser no plano frontal, né? Aqui, né? No plano frontal. Não vai ser tanto no plano sagital como a maioria dos exercícios de flexão de cotovelo, beleza? Fica a dica para vocês aí. Ativação muscular não é sinônimo de força e hipertrofia, isso não quer dizer que maior ativação vai gerar maior ganho de força e maior ganhos de massa muscular. Isso não é uma causa e efeito, tá? É apenas uma observação da resposta muscular frente a um movimento específico. E lembre-se da importância do princípio da variabilidade. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que assim, ó, não fique viciado. Ah, os autores fizeram ali a diferença de polias. Tá, mas não fique só na polia. Estimule com halter, estimule com barra, faça as pegadas diferenciadas, supinada, neutra e mão para baixo. Na minha opinião, aí falando como treinador de fato, né, isso ajuda muito não só o aspecto em relação aos ganhos de força e massa muscular, mas também a motivação do praticante. O aluno se sente mais motivado fazendo várias pegadas. Poxa, hoje teve o bíceps barra reta, no outro dia teve a rosca Scott unilateral, no outro dia teve o bíceps testa, no outro dia teve tal, no outro dia teve tal. Isso é interessante, principalmente se você trabalha com públicos mais, entre aspas, né, comuns, ou seja, para saúde e qualidade de vida, você trabalhar com essas diferenças em relação à variabilidade dos exercícios é bem interessante. Bem interessante. Se você trabalhar com atletas, aí claro que você vai respeitar o que é a necessidade do atleta, porque o atleta precisa desenvolver aquilo que é necessário para competir, ok? Agora, para quem visa qualidade de vida, saúde, ou até mesmo um aspecto de reabilitação, você vai trabalhar aquilo que é a variabilidade para que você possa trazer uma maior condição para o indivíduo. Se você quer aprender mais aí sobre métodos de treino, né? E não só a parte de métodos, mas também a parte de avaliação e controle de carga de treino, deixo o meu livro aqui para vocês. Nesse livro tem mais de 20 métodos científicos de treinamento, desde os métodos básicos, né, pirâmide, sets básicos, até os métodos avançados de treinamento. É um livro aí que a gente fez mais uma tiragem recentemente aí, né, conseguimos imprimir mais uma tiragem devido ao grande volume de obras saindo aí para a galera. Fico muito feliz por isso.
E se você não tem essa obra aí, entre em contato comigo, deixa no comentário aí que eu entro em contato com você para te mandar essa obra. Livro, não só esse, mas qualquer outra obra da minha autoria, com frete gratuito, tá? Frete gratuito para todo o Brasil, é só mandar as informações que eu consigo enviar para vocês com frete gratuito. Valeu, galera, muito obrigado pela atenção de todos vocês, forte abraço, valeu a todos os estados aí que acompanharam, tamo junto, e até a próxima live, valeu!